Olá, povo de Deus, sexta-feira, 28 de junho de 2024, Santo Irineu, Bispo e Marte, 12ª semana do Tempo Comum. Nossa reflexão de hoje é a partir do segundo livro dos Reis, 25, de 1 a 12, Mateus 8, de 1 a 4. No 9º ano do reinado de Sedecias, no dia 10 do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio atacar Jerusalém com todo o seu exército. Opuseram-lhes um cerco e construíram torres de assalto ao seu redor. A cidade ficou sitiada e rodeada de valas até ao 11º ano do reinado de Sedecias. No dia 9 do 4º mês, quando a fome se agravava na cidade e a população não tinha mais o que comer, abriram uma brecha na muralha da cidade. Então o rei fugiu de noite com todos os guerreiros pela porta entre os dois muros, perto do jardim real. Se bem que os caldeus cercavam a cidade e seguiram pela estrada que conduz a Araba. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei e alcançou na planície de Jericó, enquanto todo o seu exército se dispersou e o abandonou. Os caldeus prenderam o rei e levaram-no a Rebla, à presença do rei da Babilônia, que pronunciou sentença contra ele. Matou os filhos de Sedecias na sua presença, vazou-lhe os olhos e, preso com uma corrente de bronze, levou-o para a Babilônia. No dia 7 do 5º mês, data que corresponde ao ano 19 do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nabuzardã, comandante da guarda oficial do rei da Babilônia, fez a sua entrada em Jerusalém. Ele incendiou o templo do Senhor e o palácio do rei e o entregou às chamas, todas as casas e os edifícios de Jerusalém. Todo o exército dos caldeus que acompanhava o comandante da guarda destruiu as muralhas que rodeavam Jerusalém. Nabuzardã, comandante da guarda, exilou o resto da população que tinha ficado na cidade, os desertores que se tinham passado ao rei da Babilônia e o resto do povo. E dos pobres do país, o comandante da guarda deixou uma parte, como vinhateiros e agricultores. O rei Sedecias convenceu-se que afastaria a ameaça babilônica aliando-se ao Egito. Jeremias opôs-se a essa política e o tempo deu-lhe razão. Nabucodonosor mandou cercar Jerusalém. O cerco durou 18 meses. A cidade acabou por capitular em 587 a.C. e foi saqueada e destruída com o seu templo. Começou o exílio em Babilônia e passará meio século até que Ciro venha decretar o seu fim em 538. Enquanto Ezequiel se juntou a Jeremias para predizer a ruína de Jerusalém, o deutero Isaías juntar-se aos deportados para lhes incutir coragem e esperança. Os três profetas anunciam um novo êxodo, uma nova aliança, um novo templo para o resto de Israel. Depois da queda de Samaria em 722 e da queda de Jerusalém em 587, a nação israelita perdeu sua independência, passando sucessivamente pela dominação dos babilônicos, dos persas, dos gregos e dos romanos. Sedecias teve um comportamento abominável e fez como aquele capitão de fragata que foi o primeiro a deixar a embarcação quando esta sofria a ameaça de afundar. Mostrou-se um rei sem compromisso algum com o povo. Porém, sua fuga resultou em seu último fracasso. Assistiu ao assassinato de seus filhos, teve seus olhos vazados
e, acorrentado, foi levado para o exílio. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, completou a evacuação de Jerusalém, levando o resto que tinha ficado. Mas ainda ficarão os pobres vinhateiros e agricultores. De Israel sempre ficará uma semente frágil, mas capaz de manter a esperança por um recomeço. Mateus 8, de 1 a 4. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. O esquema geral do Evangelho, segundo Mateus, alterna discursos e sessões narrativas. Depois de apresentar Jesus como Messias da palavra, no Sermão da Montanha, agora temos o início de uma nova sessão onde Mateus nos apresenta o Messias das obras, o taumaturgo que vai ao encontro daqueles que sofrem. Os milagres de Jesus são prova da verdade das suas palavras. O Evangelho de hoje apresenta-nos um milagre que aconteceu em Cafarnaum, onde Cristo teve a sua primeira casa, durante a missão pelas povoações nas margens do mar de Tiberíades. Jesus atua em favor de pessoas atingidas pela desgraça, sem se importar com as normas de precaução e defesa previstas na lei. Toca o leproso, escândalo para os piedosos da época. O leproso pede para ser purificado, pois sabia que a sua doença era considerada fruto do pecado e expressão de impureza legal. É por isso que Jesus manda o leproso ao sacerdote, que tem de verificar a cura. O gesto do leproso, que chama Jesus Senhor e se prostra diante dele, significa o reconhecimento da divindade. Infelizmente, a instituição católica se distanciou tanto da prática de Jesus que dificilmente vemos um religioso bem situado hierarquicamente tocar as feridas dos leprosos de hoje. Preferem escudar-se na lei e justificar-se pelo distanciamento dos feridos e segregados de hoje. Mulheres prostituídas, pessoas privadas de liberdade, membros das comunidades LGBTQIA+, e outros. Uma parte significativa da sociedade vive de joelhos diante dos senhores piedosos de hoje, que lhes negam a misericórdia e a acolhida como Jesus fez. Celebramos hoje a memória do grande bispo e mártir Santo Irineu, que pelos seus escritos tornou-se o mais importante dos escritores cristãos do segundo século. Nascido na Ásia Menor, em 130, foi discípulo de São Policarpo, que por sua vez conviveu diretamente com o apóstolo São João, o evangelista. Ao ser ordenado por São Policarpo, Irineu foi para a França e assumiu várias funções de serviço à Igreja de Cristo. Este grande bispo morreu mártir na perseguição do imperador Severo, em 202. O Papa Francisco o colocou na lista dos doutores da Igreja em 2021. Um beijo no seu coração.